Gente, eu vou ser sincera pra vocês, eu nunca tive um vídeo que eu tivesse tanta dificuldade em fazer como esse. Tá sendo muito difícil, principalmente porque eu estou vivendo. O assunto desse vídeo é justamente sobre algo que eu estou vivendo no momento, que está sendo muito difícil, que é sobre perseverança e como é difícil você perseverar, principalmente para uma pessoa que tem dificuldade de esperar, de ter paciência, de perseverar em algo. Eu, por exemplo, eu tenho essa dificuldade de perseverar em alguma coisa, sempre começo uma coisa e não termino. Quem mais, né? É assim. E quem mais não tem essa dificuldade, né? Que é impaciente, não tem paciência de esperar pelas coisas e começa uma coisa e não termina, entendeu? Então, esperar pelas coisas de Deus, perseverar nas coisas de Deus não é uma tarefa fácil. É muito difícil, né? E antes dele nos entregar algo, ele vai nos testar nessa área, né? Vai testar a nossa paciência, a nossa perseverança. Ele quer ver até onde nós vamos, né? E isso também serve para nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes. Ele quer tratar isso na gente. Essa impaciência, essa vontade louca de ser as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e não é do nosso jeito, no nosso tempo, é no tempo de Deus. E nós temos também que servir, Ele quer que nós sirvamos a Ele, que nós o adoremos, independente se vamos ter aquilo que Ele nos prometeu ou não, independente de qualquer situação. Mesmo quando está tudo desmoronando ao nosso redor, mesmo quando está tudo dando errado, você não está vendo acontecer absolutamente nada, o cenário não está favorável, está um caos completo. Ele quer que confiemos, que depositemos a nossa confiança nele. Esse período é para você. Às vezes ele demora um pouco para nos dar alguma coisa, que é justamente para nos treinar, nos amadurecer nossa fé, fazer com que nós busquemos a Ele. Isso acaba nos fazendo também orar mais, jejuar mais, buscar mais por Ele. E é isso que Ele quer da gente, entendeu? Ele quer isso. Eu sei, por experiência própria, que dá vontade de desistir, de abandonar tudo, de largar tudo, de abandonar a fé, de abrir mão do chamado, do propósito, de tudo. Mas permaneça confiante, permaneça firme, não desista, confie em Deus. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir, creia e acredite que Ele vai cumprir. Ele fez isso na vida de Abraão, ele prometeu o filho da promessa, né? E Abraão ficou décadas, muitas décadas, esperando pelo tal filho da promessa que nunca chegava, né? Mas ele continuou confiando em Deus, ele não abandonou Deus, não abandonou sua fé, continuou firme. Então, fique. Nós podemos ver na Bíblia tantas e tantas histórias de pessoas que demoraram tanto tempo para receber a promessa. Deus prometeu uma coisa para essa pessoa e demorou tanto, e essa pessoa viveu tantos processos, tantas coisas até chegar finalmente ela ter a promessa dela cumprida, a promessa dela nas mãos dela. E olha a história
de Davi, que eu gosto muito da história de Davi também. Fala muito comigo da história de Abraão, a história de Davi, José. E Davi, por exemplo, Deus prometeu o trono a ele, um reino. E olha quanto tempo que demorou para ele chegar, para ele finalmente ter o reino nas mãos dele, governar toda uma nação. Demorou muito tempo. E ele passou por tantas coisas, por tantas provações ao longo desses anos todos, até ele chegar a ser rei. Ele passou por longos anos de preparo. E foi isso, gente. Esse período que ele ficou servindo a Saul no exército, depois sendo perseguido por Saul e tantas outras provações que ele teve, foi um preparo. Deus forjou todas aquelas situações para forjar Davi, para tornar o rei que ele foi. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te forjar nesse tempo de espera. Ele quer forjar você, o seu coração. Não é porque Ele não quer te dar, não é porque Ele é um Deus ruim, Ele não quer te entregar aquilo que Ele prometeu, não quer te abençoar, não é nada disso. É para te preparar, para quando você tiver com a promessa nas suas mãos, você não jogar tudo pro alto, entendeu? Qualquer coisinha, qualquer vendaval, qualquer obstáculo, qualquer coisa vai vir e vai te derrubar. Então isso é para te preparar, te deixar mais forte, mais resiliente, mais preparado para quando chegar você ter maturidade para lidar com aquilo, porque quanto maior a promessa, maior a responsabilidade. Eu vou ler com vocês Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, gente, nós precisamos ter a nossa esperança em Deus, né? E como é difícil ter esperança quando tudo tá desmoronando ao nosso redor, né? E Deus continua ali falando, nos prometendo, falando com a gente que é pra gente aguardar, que tá perto, porque tá sendo assim comigo. Ele falou muito comigo no meu coração que tá faltando muito pouco, que é pra eu aguardar, e é muito difícil. Orando, mas aí você escuta Deus te falando que chegou um novo tempo, que tem coisas grandes para você, e começa te prometendo, aguarda só mais um pouco, tá perto de acontecer, espera, ele fica falando, espera, confia em mim, e você tem que escolher, esperar, escolha esperar, escolha confiar, mesmo que tudo pareça um caos. Quando você aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, depositar a sua confiança só no Senhor, não em homens, mas no Senhor, descansar seu coração, ter um coração agradecido, porque isso alegra muito o coração de Deus. Ter um coração grato, seja grato a Deus, comece a agradecer. Tenha um coração agradecido a Deus, agradeça a Ele por aquilo que você tem, não fique olhando muito por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que ainda Ele não te deu, mas por aquilo que você tem, seja grato, louva a Deus na sua casa, tá se sentindo triste, cabisbaixo, tá cansado, porque esperar em Deus às vezes cansa, é cansativo, porque você tá ali esperando, tá orando, tá aguardando a promessa acontecer e não vê nada acontecendo, o quadro não muda, a situação não muda,
Isso cansa um pouco, mas não permaneça desse jeito, porque é do ser humano, é normal a gente se sentir cansado, a gente desanimar, mas o segredo é não permanecer desanimado e não parar. Tenha um coração agradecido a Deus, agradeça a Ele por aquilo que você tem, não fique olhando muito por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que ainda Ele não te deu, mas por aquilo que você tem, seja grato, louva a Deus na sua casa. Tá se sentindo triste, cabisbaixo, tá cansado, porque esperar em Deus às vezes cansa, é cansativo, porque você tá ali esperando, tá orando, tá aguardando a promessa acontecer e não vê nada acontecendo, nada, o quadro não muda, a situação não muda, isso cansa um pouco, mas não permaneça desse jeito, porque é do ser humano, é normal a gente se sentir cansado, a gente desanimar, mas o segredo é não permanecer desanimado e não parar. Adore a Deus no meio do caos, ore, busque, clame a Ele. Gente, no início desse vídeo eu não queria nem gravar, eu não tava nem muito afim de gravar o vídeo, eu tava até falando com meu marido com que cara que eu vou pegar o celular e vou gravar o vídeo, porque a minha vontade é de desistir, de parar, de abandonar o barco, de abandonar tudo. O cansaço bateu, né? E eu não tava muito, não quero gravar, não quero. E aquele negócio, assim, tipo não, né? Era Deus incomodando, assim, grava o vídeo. E com o decorrer do vídeo sendo gravado, eu gravando aqui pra vocês, o peso foi embora, eu me sinto leve, muito leve. Tô muito aliviada de ter conseguido gravar esse vídeo pra vocês. Tô com a sensação de que eu fiz o que eu deveria fazer, entendeu? Cumpri o propósito e... Meu Deus. E é muito bom obedecer a Deus. Dói, às vezes dói, mas quando você obedece a Deus o que Ele mandou, gente, é tão bom, tão gratificante. E, gente, eu vou ficar por aqui, o vídeo, era só isso que Deus queria que eu falasse pra vocês. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mesmo que você não esteja vendo, espere, aguarde, que vai acontecer. Creia na palavra de Deus para sua vida. Não acredite nas vozes das outras pessoas, talvez de parentes, talvez de pai, mãe, talvez do próprio diabo na sua mente, colocando coisas na sua mente. Não escute essas vozes. Escute somente a voz de Deus. Se Ele tem uma palavra para você, se Ele deu uma palavra para você, acredite e confie nela, que vai acontecer, irá se cumprir sim. Não importa se as outras pessoas estão falando que não vai acontecer, que não vai se cumprir na sua vida, que Deus não tem nada com você, que não acredite nelas, que é tudo mentira do diabo para te desanimar, te fazer parar, retroceder. Espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. E eu vou ficar muito feliz de receber os comentários de vocês aqui no vídeo. E curta, compartilhe com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas que talvez estão passando por isso também, tá desanimado, tá pensando em parar. E é isso, gente.